Oi, Mofis, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de biologia, onde essa videoaula vai estar dividida em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, vai falar sobre as biomembranas e a permeabilidade celular, como também os tipos de transporte, certo? O segundo vídeo vai ser um resumo sobre os componentes de uma célula, como também suas respectivas funções, ok? Então, biomembranas e a permeabilidade celular. A célula ela é um certo tipo de compartimento aquoso que, mergulhado em ambientes que também vão estar aquosos, a separação disso entre esses ambientes intracelular e extracelular ela é toda feita através da membrana plasmática. Vejam só, as células elas são altamente dependentes de ambientes aquosos, porque as biomembranas somente conseguem manter sua organização molecular em contato direto com a água, podendo aí seguir diversos tipos de modelos para especificar esse tipo de coisa que acontece com uma célula. Então, a manutenção da vida de uma célula ela vai depender muito do contínuo intercâmbio de substâncias entre o meio extracelular e o citoplasma, que isso vai se dar através da membrana plasmática. Então, a entrada e a saída de diversas substâncias nas células vai ser chamado de permeabilidade seletiva. Então, a capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras, vai ser definida pela sua permeabilidade, certo? Então, classificam-se as membranas aí de acordo com a sua permeabilidade. Isso podem ser em 4 tipos: permeável, impermeável, semipermeável e seletivamente permeável. Uma membrana permeável é aquela que vai permitir a passagem do solvente e do soluto, certo? Uma membrana impermeável não vai permitir nem a passagem do solvente e nem do soluto. Já uma membrana semipermeável, ela permite a passagem do solvente, mas não do soluto. E é nessa última classificação que vai se enquadrar a membrana plasmática, ok? Então, esse tipo de passagem aleatória vai sempre ocorrer de um local de maior concentração para o outro de menor concentração, favorecendo o gradiente de concentração aí. E isso vai se dar até que a distribuição das partículas seja uniforme a partir do momento para que o equilíbrio seja atingido a partir daí. Então, as trocas de substâncias entre os dois meios vai se tornar proporcionais, certo? Então, certas substâncias, elas vão atravessar a membrana de forma espontânea, e aí não vai ter gasto de energia para a célula, o que se denomina disso o transporte passivo. Já outras substâncias vão precisar ser bombardeadas para dentro ou para fora de uma célula. Então, esse tipo de processo vai consumir energia e, portanto, é classificada de transporte ativo. Então, a passagem de substâncias através das membranas celulares, ela vai envolver vários mecanismos, dentre os quais a gente pode falar do transporte passivo, osmose e difusão simples e difusão facilitada. Já o transporte ativo é por meio da bomba de sódio e potássio, e o transporte por bolsas membranosas, que é endocitose e ocitose, certo? Então, vamos já estudar os tipos de transporte passivo e ativo em uma célula, ok? O transporte ativo ele pode ser classificado em dois: difusão e osmose. A difusão ela vai consistir na passagem das moléculas do soluto do local de maior concentração para o de menor concentração, até conseguir estabelecer um equilíbrio, certo, entre si.
Ele é considerado um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado ou a distância das substâncias, certo, for curta. Então, a passagem de substâncias através da membrana aí se dá em meio à resposta ao gradiente de concentração. Já a difusão facilitada, ela vai consistir muito em que algumas substâncias entram na célula a favor do gradiente de concentração, sem nenhum gasto energético, mas com uma velocidade maior do que a permitida em uma difusão simples. Isso ocorre, por exemplo, com a glicose e com alguns aminoácidos e certas vitaminas. Então, a velocidade da difusão facilitada, ela não é proporcional à concentração da substância, ok? Então, quando a gente aumenta a concentração, ela vai atingir um certo ponto de saturação. Então, a partir do qual a entrada obedece uma difusão simples, isso vai sugerir que a existência de uma molécula transportadora chamada permease na membrana, ok? Então, quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade aí não vai poder aumentar, como alguns solutos diferentes podem competir pela mesma permease. Então, a presença disso vai dificultar um pouco a passagem de um para outro. Bom, a osmose ela vai consistir sempre a favor do gradiente de concentração, certo? No sentido de igualar as concentrações nas duas faixas da membrana, não havendo aí gasto de energia. A membrana semi-permeável vai ser aquela que vai deixar passar apenas ou predominantemente as moléculas de solvente, mas não a dissoluto, certo? Então, a água aí vai se movimentar livremente através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto para o de maior concentração. Então, a pressão no qual a água é forçada a atravessar a essa membrana é conhecida como pressão osmótica. Então, a osmose ela não é influenciada pela natureza do soluto, mas pelo número de partículas em si presentes em toda a solução que está envolvida a célula. Então, quando duas soluções contêm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam do mesmo tipo, elas podem exercer a mesma pressão osmótica, então são consideradas isotônicas. Caso elas sejam separadas por uma membrana, haverá um fluxo de água nos dois sentidos de modo proporcional. Então, quando a gente vai comparar soluções de concentrações diferentes, a que possui mais soluto e, portanto, maior pressão osmótica é chamada de hipertônica. E a de menor concentração de soluto e menor pressão osmótica é chamada de hipotônica. E vão ser separadas por uma membrana e vai haver maior fluxo de água da solução hipotônica para a hipertônica até que as duas soluções se tornem isotônicas. Vocês podem ver o melhor exemplo disso na imagem que eu vou colocar a vocês, onde vamos identificar uma célula isotônica, hipertônica e hipotônica. A célula 1, ela é uma célula isotônica, onde a pressão e a concentração estão iguais. Então, a célula em si não vai sofrer nenhum tipo de alteração, certo? A célula 2, ela é uma célula hipertônica. Como é isso? Essa célula vai possuir uma menor concentração de soluto e uma menor pressão osmótica. Então, a célula vai tender a inchar. E algumas vezes, essa célula hipertônica, ela vai tender a se romper, ok? A célula 3, ela é uma célula hipertônica, ou seja, ela vai possuir maior pressão osmótica e maior concentração do soluto em si. Então, a célula aí vai tender-se
a murchar, entendeu? Segue mais ou menos por aí. Então, a osmose ela pode provocar algumas alterações de volume celular. Um exemplo disso é a hemácia humana, que é uma célula isotônica quando em relação à solução do cloreto de sódio. Caso, essa célula seja colocada em meio com maior concentração, ela vai perder água, então ela vai tender-se a murchar, como mostra na célula 3, certo? Aí, se ela estiver no meio mais diluído, ela vai tender a absorver água pela osmose, por meio da osmose. Então, vai tender a aumentar seu volume. E algumas vezes pode até se romper, como mostra na célula 2, ok? O transporte ativo. Veja só. As células humanas, os diversos organismos, eles vão manter diferentes tipos de concentrações, ok? Tanto concentrações internas de íons e de outras substâncias em si, com relação ao meio extracelular. Por exemplo, o íon de potássio K+, mantém-se em alta concentração dentro de nossas células, enquanto a concentração intracelular do íon de sódio, Na+, vai manter-se bem inferior em relação ao meio extracelular. Nesse tipo de processo do transporte ativo, as substâncias elas vão ser transportadas com um gasto de energia, então pode ocorrer do local de menor concentração para o de maior concentração. Isso vai contra o gradiente de concentração. Esse gradiente pode ser químico ou elétrico, certo? Então, como no transporte de íons. Esse tipo de transporte ativo, ele age muito como uma porta giratória. Como é isso? Como é que se dá esse processo? A molécula ele vai passar a ser transportada e ligar-se a uma molécula transportadora, que vai ser uma proteína da membrana, como uma enzima que se liga a seu substrato. Então, essa molécula transportadora gira e libera a molécula carregada no outro lado da membrana, certo? Esse processo vocês podem observar melhor nessa imagem que está aparecendo para vocês. O que eu falei anteriormente, ela vai girar novamente, voltando à sua posição inicial. Então, a bomba de sódio e potássio liga-se ao íon Na+, na face interna da membrana e o libera na face externa. Ali vai se ligar ao íon de K+, e o libera na face interna. A energia que vai para o transporte ativo vem da hidrólise da ATP, ok? Então, o transporte é acoplado no transporte ativo. Esse tipo de transporte, ele vai muito pegar carona em outras substâncias ou íons para entrar ou sair das células. Ele utiliza o mesmo veículo de transporte, ok? Então, esse transporte, ele é simultâneo e ocorre com a participação de uma proteína de membrana contraportadora, ou seja, que ao mesmo tempo em que vai favorecer o retorno de íons de sódio para a célula, ele também deixa entrar moléculas de açúcar, cuja concentração na célula ela vai ser elevada, certo? Então, a gente pode notar que a energia utilizada nesse tipo de transporte vai ser indiretamente proveniente da que é gerada no transporte ativo de íons de sódio e potássio. Quando a gente vai falar em transporte em bolsas membranosas, podemos pensar que certas partículas e substâncias elas podem entrar e sair da célula por meio de, claro, bolsas membranosas. Quando esse tipo de transporte ocorre para dentro da célula, fala-se de endocitose. E quando as bolsas membranosas citoplasmáticas se fundem
a membrana plasmática e elimina o seu conteúdo para fora da célula, vai falar-se em exocitose. Então, o transporte em bolsas membranosas é por meio da endocitose e exitose. A endocitose ela pode ser classificada em duas: pinocitose e fagocitose, certo? A pinocitose, as vesículas são pequenas, certo? Então, as dimensões e as células ingerem moléculas solúveis, que de outro modo vão ter dificuldades em penetrar na membrana. Então, o mecanismo pinócito ela vai envolver gasto de energia, certo? E é um processo muito seletivo para certas substâncias, como sais, aminoácidos e certas proteínas. Enfim, todas elas vão ser solúveis em água. Então, esse processo ela pode ocorrer em diversas células e tem uma considerável importância para a medicina. Como? O estudo disso, de forma mais aprofundada, pode permitir o tratamento de grupos de células com substâncias que geralmente não penetram a membrana citoplasmática, diluindo-os numa solução que vai conter um indutor de pinocitose, como por exemplo a albumina, vai fazer com que a substância siga esse indutor até o interior da célula, desempenhando a função que é desejada, certo? Quanto à exitose. O processo da exitose em si, ela vai consistir na secreção de produtos para o exterior da célula, por meio da fusão das vesículas formadas no interior, certo? Contendo os produtos com a membrana plasmática. Essa fusão vai se dar com a membrana plasmática. Então, quando essa vesícula entra em contato com a membrana plasmática, as moléculas lipídicas, com auxílio de proteínas específicas, vão ser rearranjadas e a vesícula passa a fazer parte da membrana, eliminando seus produtos para o meio extracelular, certo? Um exemplo de processo que é por meio da exocitose, um processo de secreção celular, é a secreção de hormônios por glândulas para a corrente sanguínea, ok? Vejam só. Esse é o primeiro vídeo falando sobre membrana plasmática e sua semiabilidade celular. Então, são biomembranas e permeabilidade celular. O segundo vídeo vai tratar dos componentes de uma célula: lisossomos, núcleo, complexo Golgi, enfim, diversos outros, onde eu vou falar um pouco também da função que cada um exerce na célula, então, como também apresentando a localização de cada um deles, certo? Então, vamos para o segundo vídeo. Tchau, tchau!